Oi, gente, tudo bem? Começando hoje, excepcionalmente na terça-feira, o Fer Me Explica, que normalmente acontece de segunda. Eu queria começar esse Fer Me Explica pedindo desculpa pra vocês por ter adiado o Fer Me Explica, que era pra ter acontecido ontem. Pro pessoal que tá no Facebook tá vendo a minha cara, que ainda tá um pouco abatida. Pro pessoal do Instagram conseguir colocar um filtro pra disfarçar um pouquinho. Eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram, então, no domingo. Pra quem não sabe como funciona, o Fer Me Explica acontece normalmente de segunda-feira. No domingo eu sempre coloco uma caixinha de perguntas para vocês mandarem as dúvidas de vocês e faço um post para vocês colocarem, né, as dúvidas mais complexas, porque não cabe tudo na caixinha. E aí toda segunda-feira eu venho responder para vocês. Bom, eu queria começar explicando para vocês o que aconteceu. Queria agradecer as mensagens que eu recebi. Eu recebi muitas mensagens de carinho, de preocupação de vocês. Foi uma coisa que me tocou muito. Bom, eu já vinha de um tempo, rapidinho, tá, gente? Eu já vou entrar nas perguntas que vocês me enviaram, mas só pra explicar pra vocês, porque eu sinto que eu devo essa satisfação pra vocês. Eu já vinha de um tempo que meu corpo não tava muito legal, né? E isso é uma reflexão que eu quero trazer pra vocês, tá? Eu sempre falo sobre a gente observar o nosso corpo. E aí a gente acaba ficando tão, às vezes, na verdade eu ia falar que a gente fica tão atarefada com o trabalho, mas é mentira isso, tá, gente? Isso é a desculpa que a gente usa pra se negligenciar, pra não prestar atenção na nossa saúde, pra não dar a atenção que o nosso corpo precisa. E eu entendo que eu virei, de uma certa forma, um caminho. Eu não sei no que vocês acreditam, eu acredito em Deus, mas cada um acredita em uma coisa, e eu virei um caminho. Então eu passei a entender que as coisas que eu passo no meu corpo, na minha vida, eu preciso usar de lição pra alguma coisa, né? E o que eu observei? Que meu corpo não tava legal, e eu não tava nem aí pra isso. Eu tava tocando, né? Tava só indo, saindo, sempre justificando o trabalho. Não dá pra eu parar agora pra fazer as coisas, não dá pra eu me cuidar melhor agora. E aí o que aconteceu? Eu vim há 2 semanas atrás, eu virei meu pé, torci meu pé, tive uma ruptura parcial, a gente acredita que seja isso. E aí eu entrei com anti-inflamatório, né? E olha o impacto negativo que essas medicações podem trazer no nosso corpo. Por que eu entrei com anti-inflamatório? Porque eu não tava andando. Eu fiquei 1 semana praticamente sem andar, né? Por conta desse machucado no tornozelo. Com isso, eu continuei estando com dor e aí eu continuei tomando anti-inflamatório. E quem é que toma muito anti-inflamatório? Vocês também costumam tomar, né? Comenta aí pra mim quem, pra tratar a enxaqueca, usa o anti-inflamatório como abortivo de crise, né? Naproxeno, cetoprofeno, diclofenaco, são vários anti-inflamatórios que a gente costuma utilizar. Eu tava utilizando o anti-inflamatório com o intuito de melhorar minha dor no tornozelo. E fui tomando, porque eu não tava me sentindo legal, tava sentindo com muita dor. E o que acontece? Eu não tô mais acostumada a tomar remédio. O meu corpo gritou que não tava rolando, né? Eu comecei a ficar com muita dor no estômago, eu comecei a ter alterações gastrointestinais, então muitos gases, o cocô não tava mais legal, não tava com aquela aparência, a gente vai até falar sobre cocô num outro momento, mas não tava legal, e mesmo assim eu continuei tomando o anti-inflamatório pra sanar a minha dor, tá vendo? Tem gente que toma. Continuei tomando anti-inflamatório. Como resposta, né, o que eu tinha que ter feito? Já que eu tava me entupindo desse remédio, né, tava tomando todos os dias esse anti-inflamatório, eu tinha que ter feito algo pra compensar no meu corpo. Eu tinha que ter melhorado a minha alimentação ainda mais. Por quê? O que aconteceu? Eu não tava praticando atividade física. Então juntou o quê? O fator que eu deixei de fazer atividade física, porque não tava conseguindo andar direito. O fator que eu tava colocando um remédio pra dentro do meu corpo, que meu corpo já não estava mais acostumado, né? E aí isso veio como uma resposta do meu corpo me pedindo pra parar. E foi o que ele me fez ontem, né? Eu tive crises de vômito muito intensas. Já não estava me sentindo bem, não tive a enxaqueca, muito provavelmente por conta do anti-inflamatório, que não estou acostumada a tomar, mas eu não tomei os devidos cuidados que eu deveria ter tomado, eu não escutei meu corpo me pedindo para parar. Eu queria sanar essa dor no meu tornozelo, que não é com certeza igual a da enxaqueca, mas quem tá tomando anti-inflamatório para enxaqueca vai entender do que eu tô falando, e eu queria sanar isso de alguma forma, né? Então eu negligenciei todo o resto, porque eu queria tirar aquela dor. E olha a resposta que meu corpo me deu, né? Eu ainda estou com a dor no tornozelo, agora com a dor no estômago, não estou conseguindo me alimentar, tô à base de caldinho de sopinha.
Tô com dificuldade até pra tomar água de coco com gengibre, né, que é um anti-inflamatório potente, mesmo assim, meu estômago não tá lidando bem com isso. Então, assim, gente, que sirva de um alerta pra vocês, tá? Escutem os sinais que o corpo da gente dá de que não tá legal, tá? Os remédios, as medicações que a gente tem usado, quando a gente usa com muita frequência, ela gera um impacto muito grande no nosso corpo, beleza? Bom, feito esse alerta, agradecendo novamente a todo mundo que me mandou mensagem de carinho e preocupação, vamos começar esse Fê Me Explica excepcionalmente na terça-feira. Gente, como sempre, queria pedir pra vocês deixarem o like de vocês, para ajudar a distribuir nossa live para mais pessoas que podem ter essas mesmas dúvidas que vocês me enviaram no final de semana, e muita gente ainda tem dificuldade em expressar essas dúvidas, em trazer esses problemas que vivem por conta da enxaqueca, beleza? Deixa o like de vocês e aí a gente vai começar agora. Vocês vão reparar que até a água tá difícil de tomar, tô tomando com menos... E aí isso tudo contribui, né, gente? Tô tomando menos água porque tô sentindo muita dor no estômago. E lembrando que quem toma anti-inflamatório, como abortivo de crise, gente, tem que tomar muito mais água, tá? Porque sobrecarrega muito os rins. Então tem que tomar cuidado, precisa tomar mais água quem toma anti-inflamatório. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou ler é da Rose Tavares. Ela mandou assim: me fale, por favor, o que eu posso deixar de comer para não ter tanta enxaqueca. Obrigada. Vamos lá, Rose. Gente, de uma forma geral, existem diversos alimentos, né, que a gente chama de gatilhos alimentares, que são totalmente pessoais, beleza? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, eu não tenho problema com milho, mas você pode ter. Isso quer dizer que o milho não é gatilho pra mim, mas ele é gatilho pra você. Os gatilhos são totalmente pessoais e eles também podem variar a quantidade e o momento em que você consome esse alimento. Então pode ser que, por exemplo, você consuma esse alimento hoje e não tenha crise, mas pode ser que você consuma ele na semana que vem e você tenha. Então diversos fatores vão estar relacionados aos seus gatilhos alimentares, que podem variar, inclusive com o período, né, a fase do seu ciclo menstrual também pode interferir tudo isso. Eu tô dando uma boa aprofundada nisso agora, eu vou fazer uma live bem legal pra vocês sobre isso. Mas enfim, tirando esses alimentos que são excepcionais, que são assim, gatilhos alimentares, existem alguns alimentos que, de uma forma geral, para a grande maioria das pessoas que sofrem com enxaqueca, eles são contraindicados. Fer, contraindicado quer dizer não posso consumir de jeito nenhum? Não. Contraindicado quer dizer coma com moderação, mas com bastante moderação. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são esses alimentos que você precisa ter bastante cuidado? E quando eu falo bastante cuidado, é assim, tente ao máximo não consumir, tá bom? Vamos lá. Quais são esses alimentos? O primeiro é o açúcar, tá, gente? O açúcar refinado, ele pode fazer um mal danado pra gente. Ele pode levar a gente àquilo que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, tá? E isso é muito complicado pro nosso corpo. A gente deixar o nosso corpo inflamado, né? A gente propicia o que no nosso organismo? A desbiose intestinal. E é isso que tá acontecendo comigo, só pra vocês entenderem, tá? O que acontece? Você vai tomar um remédio ou você tá consumindo esse açúcar, beleza? Que vai interferir no seu equilíbrio de bactérias boas e bactérias ruins do seu organismo. Isso gera uma desbiose. Quando você tem essa desbiose, você fica mais suscetível a quadros dolorosos e a quadros inflamatórios. 2, você não absorve os nutrientes da alimentação do que você tá comendo. Então, assim, usando de novo meu exemplo, mesmo que eu estivesse comendo, e aliás eu tava comendo bem certinho, ainda assim eu não tava absorvendo todos aqueles nutrientes. Por quê? Porque aquele anti-inflamatório que eu tava colocando pra dentro, ele tava desequilibrando as bactérias boas e ruins do meu intestino. Então eu não tava absorvendo tudo aquilo que eu tava comendo de nutriente, certo? E aí isso vai acontecer também quando a gente tem uma inflamação crônica de baixo grau. E quem é que provoca normalmente essa inflamação crônica de baixo grau? O leite de vaca, porque ele é muito inflamatório e potencialmente alergênico, e o açúcar refinado. Fer, não posso mais comer açúcar? O ideal é a gente substituir o açúcar refinado por açúcares naturais. Quais são as opções que a gente tem? A gente tem o xilitol, a estévia, são opções que são açúcares naturais. Ainda assim,
são açúcares, tá? São menos piores, mas ainda assim não faz bem o consumo de açúcar para quem já sofre com o processo de inflamação. E a gente sabe que a enxaqueca, ela tem um componente inflamatório importante. Então, isso quer dizer que evite ao máximo o açúcar, independente se ele é um açúcar refinado, se ele é um açúcar artificial ou natural. O natural acaba sendo melhor. Eu sugiro o natural como uma transição. Por quê? Porque esses açúcares naturais, né, esses adoçantes naturais que a gente fala, né, como o mel, por exemplo, ele não é tão doce quanto o açúcar refinado. Então você vai usar ele como uma estratégia de diminuir o seu consumo de açúcar, de adaptar o seu paladar a coisas menos doces, beleza? Então vamos lá, então a gente entrou com açúcar, já falei do açúcar e do leite, que são potencialmente inflamatórios. Se você tá querendo uma alimentação que diminua suas crises de enxaqueca, a primeira coisa que você tem que pensar é em controlar o consumo dessas duas coisas. A terceira coisa são os estimulantes, né? Então, pode substituir o açúcar pelo mel, deixa eu responder só aqui, pode substituir o açúcar pelo mel, pelo xilitol, pela estévia, mas é essa a ideia, tá? Não é pra você substituir e colocar ainda mais, porque eles não são tão doces quanto o açúcar refinado que a gente tá acostumado. É pra você colocar a mesma quantidade que você colocaria do açúcar e aos poucos você ir se adaptando a retirar, tá bom? Voltando, então assim, outro fator são os estimulantes. O que vai entrar como estimulante aí? A gente vai entrar o café, o chá verde, o chá preto. Então muita gente fala daquele kombucha, né, que ele é fermentado, ele faz bem pro intestino, ele faz mesmo, mas ele tem o chá verde, que ele é estimulante também. Então pra quem sofre com enxaqueca, não é uma boa. Ali a Chi colocando, ó, a Chile mandando, tirei o leite derivados devido à crise de sinusite, mas melhorou mesmo a enxaqueca, tá vendo, gente? São mudanças pequenas que a gente pode fazer que vão ajudar no controle, né, na diminuição da frequência das crises. Isso falando só de alimentação, mas não é só alimentação, tá, gente? Então, assim, falamos dos estimulantes. Além deles, o que mais que a gente tem que tomar cuidado? Com as farinhas refinadas, tá? As farinhas refinadas, de uma forma geral, elas têm uma grande concentração de glúten. E o glúten também pode ser bastante inflamatório. Eu vou fazer um podcast sobre o glúten e sobre o leite. E ele vai estar disponível para vocês lá no Telegram. Faço essa semana para vocês. Então, quem ainda não tá no Telegram, vai lá no Telegram, procura Empoderamento da Enxaqueca, que essa semana vai ter podcast sobre isso, tá, gente? E o conteúdo do Telegram é exclusivo. Então, lá eu posto pratos de comida, eu posto outras coisas que não vêm aqui pro Instagram, tá? Então estejam lá também. Bom, enfim. Então a gente vai ter que tomar cuidado. O quarto item que eu ia falar são as farinhas, né? As farinhas refinadas. De uma forma geral, elas têm bastante glúten. De uma forma geral, elas são inflamatórias, tá? Qual que é a farinha que eu costumo utilizar? Qual que eu acabo recomendando pra substituir a farinha? Porque muita coisa a gente quer cozinhar um bolo, quer fazer um pão e muitas vezes não tem como a gente tirar a farinha. A farinha de aveia integral, ela acaba sendo mais interessante porque ela é rica em fibras, tá? E ela também vai evitar com que a gente tenha aquele pico de glicemia que acontece bastante com a farinha refinada, a farinha branca, farinha de trigo. Vamos lá. Além disso, o que é importante? Gente, eu tô falando devagar, eu tô meio lenta, né? Desculpa, gente, meu processamento, assim, tá meio devagar ainda. O que a gente precisa, além disso? A gente precisa controlar também o consumo de embutidos. Gente, os embutidos, eles são um veneno pra quem tem enxaqueca. O que é embutido? O embutido vai ser a salsicha, a linguiça, sem ser a linguiça artesanal. A linguiça artesanal, ela pode ser comida com moderação. Essas linguiças que você encontra no mercado pronta, assim, no pacotinho, não é boa. Então, assim, a salsicha, a linguiça, o presunto, a mortadela, o salame, todos eles são embutidos. E os embutidos, eles têm um papel muito importante para propiciar o surgimento de inflamação. Tudo bem? Eles têm nitratos e nitritos, e a gente que sofre com enxaqueca tem uma alteração na absorção desses nitratos e nitritos, tá? E aí a gente pode ter um aumento das aminas vasoativas, a gente pode ter um aumento do processo inflamatório. Então, para quem sofre com enxaqueca, não é interessante o consumo de embutidos, beleza? Bom, vamos lá. Dei uma listinha basiquinha, rapidinho, dos principais alimentos que devem ser evitados, mas a gente tem os fatores, os gatilhos individuais. E como que você vai saber qual alimento é gatilho? Vou tirar tudo.
Eu ouvi dizer que fruta pode ser gatilho porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então eu parei de comer fruta. Você tá doida? Fruta tem um monte de benefício pro nosso corpo, gente. Como que você vai descobrir se aquela fruta lá é ou não gatilho, tá? Você vai fazer o diário da enxaqueca. Se você ainda não fez o diário da enxaqueca, menina, você tá comendo bola. Eu fiz uma live na semana passada que eu inclusive amei, foi uma live muito especial pra mim. Eu amo falar sobre o diário da enxaqueca. Ela tá disponível ainda e o diário da enxaqueca tá na minha bio. Então você consegue baixar esse diário e fazer, né, o diário da enxaqueca para entender qual alimento realmente é seu gatilho. Não vai nessa onda de assim, tirando essa lista de alimentos que eu trouxe para vocês. Aliás, falando nisso, esqueci de mencionar um, tá, gente? Glutamato monossódico e tudo que é muito processado. Então, assim, salgadinho, todo aquele alimento que quando você olha, você não sabe a origem dele. Por exemplo, a bolacha. Qual que é a origem da bolacha? Não existe bolacha na natureza. Não existe salgadinho na natureza, tá? Então, todos esses alimentos que são ultraprocessados, a gente também tem que evitar quem sofre com enxaqueca. Quer dizer que eu não posso mais comer um macarrão? Quer dizer, pode, gente. Uma vez na semana, com moderação, não tem problema, tá? Desde que os outros fatores estejam em equilíbrio, beleza? Não adianta a gente estar no comecinho das mudanças de hábito, né? Começando a fazer as mudanças agora e querer já ter essa fugida da rotina. A fugida na rotina, seja ela alimentar, seja na prática regular de atividade física, ela vai surgir quando você já tá há um tempo nessa mudança de hábito, o seu corpo já se adaptou a essa mudança, aí sim você consegue arranjar um momento de fuga, tá? Que normalmente eu digo pra não ser no final de semana. Mas algumas pessoas acabam preferindo fazer esse momento de fuga no final de semana. E aí eu vou explicar um pouquinho mais pra frente por que é melhor não fazer no final de semana. Mas enfim, perdi a linha de raciocínio, né? Vamos continuar falando da próxima pergunta, gente. Se eu lembrar, vocês me retomam. Vamos lá. A Caspanholeto mandou assim: dormir muito pode dar enxaqueca? Pode, gente. O que acontece quando a gente dorme muito, né? Quando a gente dorme pouco ou quando a gente dorme muito, a gente gera desequilíbrios no nosso corpo, né? Quando a gente faz isso, o dormir muito, o que acontece? A gente dormiu muito por quê? Primeiro que você tem que entender o motivo. Por que você dormiu muito? Você dormiu muito porque você dormiu tarde e aí você acordou mais tarde? Então, esse já é um fator. Se você dormiu tarde e acordou mais tarde, o que aconteceu? Você ficou mais tempo sem comer. Você aumentou seu tempo de jejum prolongado. Não, Fer, mas eu dormi tarde, mas eu comi, fiz um lanchinho antes de dormir ainda. Então, você também pode ter piorado. Por quê? Porque você comeu pouco tempo antes de dormir, provavelmente uma besteirinha, assistindo um filme, fazendo qualquer coisa. E aí, isso também você vai estar no seu processo de digestão alimentar ainda quando você for dormir. Isso vai fazer com que o seu sono não seja um sono tão profundo, não seja um sono tão reparador. Porque em vez do seu corpo gastar energia para recuperar suas energias para o dia seguinte, ele vai estar gastando energia para fazer a sua digestão, tá? Então esse é um fator. Aí eu acordei mais tarde, Fer. Você acordou tarde, você perdeu a hora do seu café. E o café da manhã é muito importante. Tá? Então como eu acordei tarde, eu pulei o café e fui direto pro almoço. Mas a refeição mais importante do dia é o café da manhã. Então você perdeu aqueles nutrientes que seu corpo precisava. A chance de você ter dor logo no período da manhã é gigantesca, tá? Então outro fator que pode ter feito você dormir mais. Porque você dormiu no mesmo horário, só que acordou mais tarde. Mas por que isso aconteceu? Porque você estava muito cansado. Se você tá muito cansado e tá dormindo demais, quer dizer que seu sono não tá reparador. Lembrem-se que horas de sono não definem qualidade de sono. Eu posso ter uma pessoa, né, que dorme 7 horas, né, tem 7 horas de sono, mas tem um sono numa qualidade absurdamente boa. E ter uma pessoa que dorme 8, 9 horas e tem um sono de qualidade ruim, ele vai acordar cansado ainda, mesmo tendo dormido mais horas do que aquela pessoa que dormiu 7 horas. Tudo bem? Então, sim, você dormir demais vai interferir, sim, tá? Na frequência e no surgimento das suas crises de enxaqueca. Por quê? Vai interferir. Porque a gente vai ter que olhar a qualidade do seu sono, que provavelmente não tá ok. A gente vai ter que olhar na alimentação que você deixou de fazer ou que você está fazendo para compensar esse seu cansaço. Quando a gente não dorme bem, lembra que a gente conversou na última live. Que interferência vai ter na nossa alimentação? O sono, quando ele não tá ok, ele interfere na nossa escolha alimentar. Então a gente vai escolher alimentos mais gordurosos, fritura, a gente vai dar preferência por
por proteínas, então carne, frango, a gente vai querer comer mais desses alimentos. O carboidrato, a gente vai querer comer mais arroz, a gente vai querer comer mais macarrão, a gente vai querer comer mais pão e a gente vai querer mais doce. Tudo isso porque esses alimentos vão virar açúcar mais rápido no nosso corpo e a gente vai ter energia que a gente não tá recuperando, né, por conta do sono que não tá legal, tá? Ali. Fê, eu tenho dor de cabeça que se instala todo dia de madrugada. Meu primeiro café da manhã é analgésico. Terrível. A gente tem que entender, deixa eu ver se eu tenho. A gente tem que entender por que essa dor tá surgindo só de madrugada, tá? Isso pode ter uma questão de ansiedade muito importante envolvida. Você é uma pessoa ansiosa? Normalmente, pacientes que acordam no meio da noite, assim, de madrugada, tem uma questão de ansiedade muito importante envolvida. É um acúmulo de estresse que não tá sendo liberado. Como que a gente consegue melhorar isso? Prática regular de atividade física vai ajudar. A gente pode fazer o uso de óleo essencial também para tentar melhorar a qualidade do seu sono. Ou isso pode ter a ver com o tempo de alimentação. Você tá jantando muito antes da hora de você dormir. Você gasta toda essa energia ainda quando acordada. E mesmo dormindo, seu corpo precisa de energia para recuperar, para melhorar sua memória, aliás, para consolidar a sua memória, para recuperar suas energias do seu corpo. Isso gasta a energia que a gente consumiu na alimentação. Se a sua alimentação na janta, ela tá pobre em nutrientes, ou você tá jantando muito antes da hora de dormir, você vai estar sem essa energia, você vai acordar no meio da madrugada, por conta da hipoglicemia, você já vai estar com dor. Então você vai acordar com dor, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Marlene mandou assim, ó. Fer, já percebi que não posso ficar muito tempo sem comer. Às vezes fruta, acho que sobe a insulina. O que comer nos intervalos das refeições? Gente, a gente tem que entender que o que sobe a insulina? Praticamente tudo. Quase tudo vai subir a insulina, gente, tá? Por quê? Porque quando a comida, né, a diferença é a velocidade que isso vai acontecer. Mas a comida, ela vai virar açúcar, vira energia no nosso corpo, tá? Então isso vai fazer a gente ter um aumento da glicemia, isso vai fazer a nossa insulina aumentar para controlar, né, para pegar essa glicemia, esse açúcar, essa glicose, desculpa, gente, esse açúcar, essa glicose do nosso organismo e transformar em energia, tudo bem? Então a insulina, ela vai subir de acordo com a quantidade de glicose que tiver no seu corpo, que é o açúcar, tudo bem? O que você pode fazer de lanchinhos? Eu deixei algumas dicas já no Cozinha com a Fer. Então, assim, você pode usar de lanchinho, por exemplo, o pistache é um bom lanchinho, né? As castanhas são bons lanchinhos, nuts, né, que a gente fala. Essas castanhas podem ser uma boa opção de lanchinho pra você. Os chips são super bacanas, chips caseiros, né? Então você pode fazer uns chips de mandioquinha uma semana, no outro dia você pode fazer uns chips de batata doce, você pode fazer os chips de quiabo, o quiabo de aperitivo, que ele fica super saboroso. Teve um monte de gente que me mandou mensagem dizendo que não gostava de quiabo, mas arriscou e adorou a receita. Então essas são algumas sugestões, tudo bem? De lanchinhos. Você pode fazer o pão, aquele pão caseiro que eu fiz, o pão de frango. Você pode fazer aquele quibe de quinoa. São ótimas opções, gente, de lanchinhos que você pode fazer e que vai ajudar, né, a manter os seus níveis de glicemia ok. Por quê? Porque se você fica muito tempo sem comer, você tem a hipoglicemia, acaba a energia, né? Você tem uma diminuição na quantidade de açúcar no seu sangue e o seu cérebro ele começa a gritar. Ele fala assim, ela tá em perigo, ela tá em perigo. Por quê? Porque a gente precisa de glicemia pra quê? Pro nosso coração, pro nosso cérebro funcionar bem e eles que comandam todo o funcionamento do nosso corpo, né? Então, eles são os primeiros órgãos que sentem. Quando o seu corpo vê que a glicemia tá muito baixa, ele solta um sinal de alarme, de perigo pro seu corpo. É o que a gente chama de luta e fuga. Parece que você tá em perigo mesmo, tá? E aí, isso hiperativa o hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro, que também tá muito relacionado ao início do surgimento de crises. Beleza? Vamos lá. A Marlene também mandou, adoro suas lives, você me salvou. Ai, gente, essas coisas que fala assim, sabe? Por isso que eu fico tão chateada quando dá alguma coisa errada assim, sabe? É muito bom estar aqui com vocês e poder esclarecer essas coisas pra vocês. Isso me faz muito bem e eu recebo uma troca com vocês que é imensa. Continuem mandando suas dúvidas no Fer Me Explica porque eu adoro. Vamos lá. A Isabel mandou assim, ó. Fer, ouvi dizer que cloreto de magnésio serve para aliviar as dores. Isso é verdade? Isa, não é que ele serve para aliviar as dores, tá? O magnésio, ele tem que ser utilizado... Ele tem que não, né? Se você for utilizar, ele vai ser utilizado como preventivo de crises de enxaqueca.
e não abortivos de crise, tudo bem? Eu fiz um vídeo, na verdade eu fiz 2 vídeos, um explicando exatamente como que funciona o magnésio e o outro explicando os diferentes tipos de magnésio. A gente tem diferentes tipos, a gente tem o cloreto, o trionato, a gente tem o dimalato, então são vários tipos de magnésio que a gente tem, e nesse vídeo que eu fiz, dá uma procurada no meu feed, eu ensino você a escolher qual que é o mais adequado. O magnésio, a gente tem vários estudos que já mostraram que quem sofre com enxaqueca tem níveis cronicamente baixos de magnésio. E aí você pode falar assim, Fer, mas eu fiz um exame de sangue e tava ok o magnésio. Só que só 10% do nosso magnésio tá no nosso sangue, tá? Então a gente não consegue ter uma proporção ideal desse nível de magnésio com o exame de sangue. O que acontece, que muitos neurologistas têm observado, é que a suplementação do magnésio, mesmo em pacientes que no exame de sangue tá ok, tem apresentado um benefício no controle das crises de enxaqueca, diminuindo a frequência e a intensidade das crises. Mas é assim, ó, Fer, eu fui lá, conversei com o meu neurologista, falei pra ele, né, que eu vi sobre o magnésio, que eu queria tentar, que é um suplemento, não é um remédio. A gente tá usando faz um mês e eu não obtive resultado. Super normal, tá? Os estudos vão mostrar resultados a partir do 3º mês de utilização, tá, gente? Como diversas coisas, né, como mudanças de hábito, a gente não vai ter um resultado instantâneo do dia pra noite, tá? A gente precisa de uma constância. O magnésio, assim como a coenzima Q10, que eu também gosto muito dela, ela também vai ter esse efeito depois de 3 meses de utilização. Então não vai adiantar você usar 1 mês e parar, ou você usar 2 meses e parar, porque você não vai ter o resultado. Você precisa de 3 meses de utilização desse suplemento para você começar a conseguir resultados. Fê, ele é mágico, ele vai resolver o problema da enxaqueca? Não vai. Quando que eu entro com suplemento nas minhas pacientes, tá, gente? O suplemento não é a primeira coisa que eu entro, tá? A entrada com suplemento vai depender também do estilo de vida da paciente, da frequência de crise, das mudanças de hábito que ela está disposta a fazer, da alimentação. Tudo isso vai ser levado em consideração. Então é muito perigoso você do nada ouvir falar sobre magnésio e por conta própria ir lá e comprar o seu magnésio e começar a tomar. Você tem que ter um acompanhamento, você tem que saber por que é que você está utilizando aquele magnésio. Tá? Na grande maioria das minhas pacientes, eu suplemento depois que a gente já fez as mudanças de hábito. Se a gente não conseguiu o controle das crises ainda, a gente entra com a suplementação para ver o que a gente consegue evoluir, beleza? Ali é o que a gente acabou de falar, né, Carol? Você pode tomar o suplemento da coenzima Q10 e o cloreto de magnésio também, é uma combinação boa. A riboflavina tem sido muito indicada também, tá? Só que o que acontece? Você precisa fazer isso com um acompanhamento. Fazer por conta própria não é bacana, tá bom? Por quê? Porque tem diferenças de dose, tá? Então a dose vai depender da intensidade, da frequência da sua dor, o seu estilo de vida e os outros fatores precisam estar em equilíbrio, senão ele sozinho não vai fazer mágica, tá? Vamos lá. A Sara Beatriz mandou assim, ó. Me fale qual é o melhor remédio para tirar dor de enxaqueca, que não faça mal ao estômago. Eu já não aguento mais meu estômago, tomar remédio para enxaqueca. É isso, gente. Quem me conhece... Vamos lá! Qual que é o melhor remédio? Eu vou dar as chances. Qual que é o melhor remédio pra gente ter o controle das crises de enxaqueca? Comenta aí pra mim, quem sabe qual vai ser a minha resposta. Enquanto isso, eu vou tomar minha aguinha. Oi, Ana! Também tô com saudade, querida. Me manda uma mensagem pra gente saber como é que você tá. A Ana participou do desafio 10 dias com a Fer. Ela tá falando aqui, ó. Eu só tenho a agradecer a essa excelente profissional e amiga. Hoje eu tenho qualidade de vida. Obrigada, Fer. Tô pra trazer ela aqui, viu? Ali, gente, mas vocês são maravilhosos. Então tá respondida a sua pergunta. Quem foi que me perguntou? A Sara Beatriz. Qual que é o melhor remédio para as crises de enxaqueca e não dar dor no estômago? É o que, gente? É isso aí. Mudanças de hábito, né, gente? Gente, vocês me fazem ficar louca de paixão quando vocês acertam essa resposta, viu? Exatamente, são os 5 fatores, tá? Então, assim, quando a gente busca por remédio, é lógico que existem sim médicos que não são assim, né? Não pensam só em remédio. Mas, quem gosta muito de falar remédio, quem aprende a tratar dor com remédio é médico, tá? E eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta. Eu trato dor com mudanças de hábito. Eu não quero... Eu olho pra sua dor e eu não paro na dor. Eu quero entender por que é que você tá sentindo dor. Tá, Fer, eu tô sentindo dor porque eu tenho enxaqueca. Tudo bem. Agora, por que é que a sua enxaqueca está atacando com tanta frequência? Por que é que a sua enxaqueca tá durando tanto tempo, cada crise? É isso que eu quero entender. É esse o diferencial. Eu não falo que é tratar a causa, porque a causa é um desequilíbrio neuroquímico do nosso cérebro, né?
Mas é você pegar na raiz do problema, tá? É isso que eu quero achar. Que você sofre com enxaqueca, eu já sei. Senão você não ia estar aqui comigo. Mas eu quero saber o que é que tá em desequilíbrio no seu corpo para fazer com que você tenha tantas crises de enxaqueca, tá bom? Ali, sinto dor de cabeça quando há mudança de temperatura. O que eu posso fazer? O que acontece, tá? Essas mudanças bruscas de temperatura, elas podem sim ser um gatilho de crises. Mas, se você está com 5 fatores em equilíbrio, dificilmente um fator isolado vai te levar a crises. Isso quer dizer que, se você tiver com os 5 fatores que as meninas já estão colocando aí, essas são experts, são super empoderadas essas mulheres, que vai ser o quê? Boa qualidade do sono, alimentação equilibrada e saudável, prática regular de atividade física, controle do estresse e da ansiedade e hidratação. Se você tiver com esses 5 fatores sob controle, dificilmente a mudança de temperatura vai fazer com que você tenha crises. E se você tiver, você vai saber, por já conhecer o seu corpo nesse processo que a gente faz de controle desses 5 fatores, você passa a conhecer o seu corpo, você vai fazer o quê? Você vai saber quando a crise está se instalando, e aí já com os 5 fatores sob controle, a gente consegue sanar essa sua crise com métodos naturais. A gente consegue sanar sua crise com um chá, com a compressa, com a automassagem, com exercícios respiratórios. A gente vai conseguir controlar ela dessa forma sem precisar de um remédio. Para isso, você vai precisar dos 5 fatores sob controle, beleza? Posso fazer os alongamentos de noite? Pode, Suzy, pode sim. Mas, por que é melhor você fazer durante o dia, tá? Durante o dia, quando você faz logo ao acordar, você explica pro seu corpo, principalmente pra sua cervical, que acaba sendo muito comprometida por conta da tensão e do estresse, você explica pra esse corpo que o dia tá começando. Então você aquece ele, você alonga ele, você melhora a vascularização local, e aí o seu corpo fala assim, pronto, ela tá pronta pra começar o dia. Se você começar a fazer isso como rotina, tem gente que já faz bastante como rotina, você vai perceber que no dia que você não fizer, você não vai se sentir tão bem. Por quê? Porque o seu corpo se adapta a esse estímulo bom de que o dia está começando, tá? Se você tá querendo fugir do alongamento de dia, muito provavelmente é porque você começa o dia corrido. E aí, isso já não é uma boa forma de começar seu dia. Isso já é uma pausa. Faça essa pausa pro alongamento antes do dia começar. Faça algumas respirações profundas pro seu corpo entender que o dia tá começando. Gente, não esquece de deixar o like de vocês pra ajudar nossa live a chegar mais gente. A gente tá chegando já na metade da live. Eu preciso terminar de responder essas perguntas e eu já volto pra ler as perguntas que vocês estão mandando, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Aline mandou assim, bom dia, Fê. Eu sou muito viciada no Dorflex. Eu gostaria de como faço pra me libertar. Pra estar me libertando. Bom, Aline, a primeira coisa, o uso excessivo de... Eu nem gosto de falar em vício, tá, gente? O uso excessivo de analgésicos, ele é um grande problema. Por quê? Ele vai levar a gente a ter uma cefaleia por uso excessivo de analgésicos e a ter a cefaleia rebote. O que acontece? Você começou a tomar um remédio, né, pra dor. A dor começou a surgir, você foi lá e tomou o seu remédio pra dor. Aí amenizou a dor. Quando vai acabando o efeito desse remédio, a dor vai voltar. Por quê? O que você fez? Gente, você só tomou o remédio e falou assim, me trate, resolva a minha dor. E não fez mais nada. Então, quando o efeito desse remédio passar, você vai fazer o quê? Se você já não fez nada no começo, você não vai fazer nada de novo. Você vai fazer o quê? Vai pegar outro remédio, vai tomar ele de novo. Só que na hora que estiver passando essa dor, por mais que a sua crise de enxaqueca normalmente durasse um dia, na hora que você tomou esse remédio 2 vezes seguidas, na hora que você vai diminuir a sua dor, o que vai acontecer? Na hora que tá diminuindo o efeito do remédio, a dor vai voltar. E vai voltar por quê? Por conta do remédio que você tomou. Então isso vai fazer com que você continue tomando remédio. E o remédio vai deixando de fazer efeito e você vai continuar tomando e vai aumentar a dose. Aí, na outra vez, o Dorflex só não vai funcionar. Você vai precisar colocar um outro remédio para ter efeito. E aí você vai aumentando a quantidade de remédios que você usa no momento da dor. Isso é, sim, muito difícil, tá, gente? O que acontece a estratégia que eu costumo utilizar com as minhas pacientes é o seguinte. A gente precisa te motivar a você diminuir o consumo do remédio. E como que a gente vai fazer isso? A gente começa com a mudança de hábito. Então, primeiro passo, identificar os fatores que estão em desequilíbrio. Identificamos o fator que está em desequilíbrio, ou os fatores, a gente começa a trabalhar nele. Junto com essas mudanças de hábito que a gente começa a fazer, você vai perceber que a intensidade e a frequência da sua dor vai ficar diferente. Só que mesmo assim, você vai continuar tomando remédio. Você precisa de muita coragem para tirar o remédio.
tá? Por quê? Acho que a Rô tá aqui, né, Rô? A Rô até contou a história dela aqui, que ela falou, nossa, quando a Fer me pediu pra diminuir o consumo do remédio, eu achei que eu ia morrer. Porque ela não imaginava como é que ia ser ficar sem dor. Ela não lembrava mais, sem o remédio. Ela não lembrava mais como que era uma crise de verdade, porque ela sempre tomava remédio antes da dor evoluir, tá? Então, precisa de coragem pra gente fazer isso. E é por isso que você precisa estar em acompanhamento. Porque a gente vai criar uma relação de confiança. Entendeu? Eu vou te mostrar o que você vai fazer quando a dor surgir e isso vai ser efetivo para sua dor. Eu vou te mostrar o que você fez ou deixou de fazer que fez a crise se instalar. Tudo bem? O pessoal tá perguntando qual que é a alimentação para não ter crise. Eu falei no comecinho da live, então a live vai ficar salva e aí vocês voltam para assistir. Eu vou postar ela daqui a pouquinho, assim que a gente terminar. E aí você volta para assistir, que eu já fiz uma listinha de alimentos que você pode evitar para evitar as crises, tá bom? Então é isso, tá? Pra gente diminuir o consumo desse analgésico, você tem que fazer primeiro as mudanças de hábito necessárias. Vamos lá. A Tá Pereira mandou assim, ó. Porque quando eu tenho crise, na hora da melhora me dá vontade de comer porcaria, tipo doce, sorvete, batata frita com queijo, tudo que eu não deveria comer. Tá? O que acontece, tá? A gente, quando vai ter a crise, tá? E mesmo um pouco depois da crise, a gente tem uma série de mudanças no funcionamento do nosso cérebro, né? E aí, ele muda o nosso apetite, sabia? É por isso, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu, por exemplo, quando eu vou ter crise, eu não tomo refrigerante, né, gente? Que, aliás, esse é um dos alimentos que a gente tem que nem alimento é esse negócio, esse troço, né? Não dá nem pra chamar de alimento esse troço. Então, o refrigerante também precisa tirar, tá? Pra quem sofre com enxaqueca é bem ruim. Eu tenho muita vontade de tomar Coca-Cola. Mas especificamente Coca-Cola. Não é assim, tô com vontade de tomar refrigerante. Não, é Coca-Cola. E isso é o meu cérebro já me alertando que ele tá entrando em crise. Por quê? Porque ele muda o meu paladar. Ele muda a minha vontade. Outra coisa que eu tenho muito é vontade de comer doce. Eu não como doce normalmente. Eu não tenho vontade de comer doce normalmente. Quando me surge a vontade de doce, eu falo, vou entrar em crise, tá? Então, essas vontades de comer coisas específicas do nada, elas normalmente são alerta já do seu cérebro, que já tá fazendo alterações na forma como você se comporta, na forma como o seu intestino funciona, pra já preparando o terreno pra crise que tá começando, tá? Então, observem o seu corpo e usem isso como alerta, tá? Assim, começou a perceber, nossa, eu falo de doce, mas tem muita gente que é salgado, viu, gente? Quem normalmente tem um apetite, um paladar mais doce, normalmente tem muita vontade por salgado perto da crise. E ao contrário, quem costuma comer mais salgado tem muita vontade de doce perto da crise, tá? Então, começa a observar isso como um sinal de alerta de que a crise vai se instalar, beleza? E aí você já anota lá no seu diário da enxaqueca pra você entender, né, que aquilo ali é um sinal. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, já vou voltar para as de vocês. A Keilis Dantas mandou assim, boa noite. Tenho enxaqueca todos os meses e só a menstruação descer que ficam 5 dias sem parar. Já fiz tomografia, não deu nada. Quando como chocolate também ataca, remédio nenhum melhora. Já fiz exame de vista, não deu nada também. Só Deus pra curar. Então, Keilis, na verdade não tem cura, né? A enxaqueca não tem cura, a enxaqueca tem controle. Quando a gente fala de uma enxaqueca menstrual, né, que é essa que acontece aí, que pode acontecer próximo ao período menstrual ou durante o período menstrual, a gente tem uma série de fatores que a gente pode utilizar estratégias para tentar controlar. Mas a gente precisa controlar os 5 fatores como um todo durante o mês. E aí, quando chega lá perto desses 5, se é 5 dias antes da menstruação vir que você tem uma piora da crise, você vai primeiro equilibrar aqueles 5 fatores. Equilibrando aqueles 5 fatores, quando for 7 dias antes da sua menstruação vir uma semana, já que a sua dor começa 5 dias antes da menstruação descer, você vai dar como é que chama, gente? Você vai dar um punch na sua alimentação diferente, pra conseguir potencializar ainda mais os efeitos anti-inflamatórios. Outra estratégia, gente, que eu quero deixar muito claro pra vocês, porque na prática isso tá fazendo diferença pra mim também, e eu não costumava verbalizar isso antes, mas tem chegado muitas pacientes, muitas seguidoras que têm relatado sobre isso, então é importante falar pra vocês. Quando você faz o uso do gengibre,
Seja na água de coco, seja no suco anti-inflamatório, seja no chá de gengibre. Você pode utilizar ele até perto do seu período menstrual. Na época em que você menstrua, né, na menstruação em si, a gente substitui esse gengibre pelo própolis, tudo bem? Por quê? Porque o gengibre, ele aumenta a vascularização. Então, assim, ele aumenta o fluxo sanguíneo. Se você toma ele durante o período menstrual, você vai sangrar mais, tá? Você vai passar mais dias sangrando. Gente, essa é outra coisa que eu queria contar pra vocês. Dá tempo de eu contar rapidinho. Outra coisa que me levou, que eu fiquei pensando muito desse anti-inflamatório, eu tô tomando ele faz 16 dias. E eu tô menstruando, pra vocês terem uma ideia, fazem 20 dias. Vocês acreditam? Olha o tanto que esse trem mexe com o corpo da gente. Tive que cortar o gengibre, né? Tô substituindo ele pelo própolis, mas só pra vocês terem ideia do quanto esses remédios fazem mal pro nosso corpo, desregulam total o nosso organismo. Feito esse parênteses, deixa eu voltar pra pergunta, né? Vamos lá. Deixa eu ver a próxima. A Lidiane. O que fazer pra sair da crise? Naratriptana não está resolvendo mais. É isso, né, gente? Então voltamos para essa questão que as pessoas continuam buscando remédios para sair da crise, né, gente? Eu costumo falar, quando eu falo de remédio para vocês, é no intuito de que vocês entendam quais os efeitos colaterais possíveis da medicação, mas o meu intuito maior é que vocês entendam que eu não sou contra o uso do remédio, o remédio preventivo, tudo bem? O remédio abortivo, ele vai ter que ser utilizado só em situações extremas. Por quê? Porque o ideal é que você consiga controlar as suas crises de forma natural, desde que você tenha os fatores em alongamento. Tudo bem? Em alongamento. Eu li a pergunta da Suzy e falei a palavra. Desde que vocês tenham esses fatores em equilíbrio. Tudo bem? Então, o naratriptana não tá resolvendo. Isso é um ótimo sinal. Ele é um sinal do quê? De que você tá indo pro caminho errado. Lembra do erro? Usar o erro como bússola? Você tá indo pro tratamento errado. O tratamento certo não é se entupir de remédio. Se fosse o tratamento certo, ele tava resolvendo, beleza? Esse é o momento de você parar e falar assim, cara, não tá funcionando pra mim isso. Que outra estratégia eu vou utilizar? Usar o remédio não está funcionando. O que eu mais recebo, gente, são mensagens de pessoas que falam assim pra mim, Fer, já fiz de tudo. E eu continuo em crise, eu continuo tendo dor. Cara, você já tentou as mudanças de hábito? Já tentei 1 mês e não funcionou. Você já tentou 2 meses a mudança de hábito? Por que você tenta remédio há anos e a mudança de hábito você não tem a paciência de testar por 2 meses, 3 meses até você ter resultado? Gente, tem um monte de gente melhorando aí com mudança de hábito. Não é coincidência, não é sorte, é escolha. E vocês precisam ter essa escolha, tudo bem? Então, enquanto a busca para o controle da crise de vocês for remédio, vocês vão estar indo pro caminho errado. E vocês vão perceber isso com o passar do tempo, porque o remédio não vai mais fazer efeito. Diferente da mudança de hábito, que não tem efeito colateral e, como já perguntaram aqui, não estraga o nosso estômago, tá? Vamos lá. A Lilian falou assim, já ouvi falar de água com sal grosso, ajuda no momento da crise, é verdade? Não é verdade. Por que as pessoas falam da água com sal e nem é sal grosso? Normalmente é o sal do Himalaia, né? Porque o sal do Himalaia, ele tem mais mais nutrientes que o nosso sal comum, tá? Por isso que veio essa história do sal do Himalaia. Eu já falei disso no outro Fer Me Explica, mas eu vou explicar de novo. O que acontece é que quando você vai utilizar a suplementação de sal, que seria essa água com sal, vai ser quando você tá fazendo uma dieta cetogênica. Na dieta cetogênica, você restringe muito o consumo de carboidratos e aí você para de usar o carboidrato como fonte de energia e passa a usar corpos cetônicos como fonte de energia. Quando a gente faz isso, a gente deixa de ter os picos de glicemia e, consequentemente, a gente deixa de ter o pico de insulina, tá? Só que se a gente não tem esse pico de insulina, a gente mantém a nossa insulina bem baixa. Essa insulina bem baixa, ela vai interferir na liberação de sódio, né? E aí, o que vai acontecer? A gente vai eliminar mais sódio, que é sal. Sódio é sal. Essa diminuição do sódio, porque a gente liberou muito sódio, que vai acontecer na dieta cetogênica, ela vai também estar relacionada ao potássio e magnésio, que também vão cair,
Então a gente vai perder muitos eletrólitos. É por isso que na cetogênica você precisa suplementar com sal. A água com sal vai entrar. Agora, para uma pessoa que não tá fazendo uma dieta cetogênica, você não precisa suplementar, beleza? Porque você não tá fazendo corpos cetônicos como fonte de energia, você tá utilizando os carboidratos como fonte de energia, beleza? Então tem que deixar muito claro isso pra vocês. A Paty mandou assim pra mim: Fer, pipoca é ruim? Não, pipoca é gostoso. Eu gosto de pipoca, vocês gostam de pipoca? O problema da pipoca é o quê? Quando você usa a pipoca pra substituir uma refeição. Então é assim, não tô com fome, não vou jantar, vou comer pipoca. Aí ela é ruim. Outra coisa ruim é como você faz essa pipoca. Se você faz a pipoca com óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, esses óleos aí não fazem bem também, tá? Agora, se você faz ele com uma manteiga mesmo, que veio lá da vaca, bonitinha, se você não tem problemas com a proteína do leite de vaca, a caseína, você pode fazer ela com a manteiga, você pode fazer ela com o óleo de coco, você pode fazer ela com azeite. Aí tudo bem. Então, isso é uma forma melhor de fazer a pipoca. Outra forma que dá pra você fazer a pipoca é ela no micro-ondas. Não é a pipoca de saquinho, gente. Mas dá pra fazer ela no micro-ondas. Eu posso fazer um vídeo depois pra vocês fazerem uma pipoca, ensinando pra vocês como é que faz ela no micro-ondas sem usar esses óleos aí, beleza? Vamos lá. A Paty também perguntou: Fer, kefir, algumas pessoas falaram que tem diferença no tempo de fermentação pra cada finalidade. Isso é verdade? Olha, eu não sei te dizer se se a diferença do tempo de fermentação para cada finalidade. O kefir, de uma forma geral, ele é anti-inflamatório, ponto. Seja ele o kefir de leite, seja ele o kefir de água. Ele é uma ótima opção, porque ele é um probiótico. Ele ajuda a reconstruir e melhorar a flora intestinal, tudo bem? Então, o kefir é uma boa opção. Vamos lá. A Letícia mandou assim: o que temos que comer, o que não temos? Sei que pode encadear dor. Quais as proporções que pode e as que não pode? Gente, a gente já falou disso agora no começo da live, tá? E essa questão de proporção, isso varia de acordo com o seu organismo, com a sua tolerância, tá? É que nem, por exemplo, um queijo bom, mesmo sendo um queijo bom, eu consigo comer 2 fatias desse queijo. Se eu como 3, eu tenho dor. Se eu como 2, eu não tenho. E como que eu descobri isso? Fazendo teste. Eu comecei a comer uma, que eu adoro queijo. Comi, não tive. Aí eu falei, mas eu vou pôr mais uma. Pus mais uma. Comi, não tive. Então tá tranquilo, vou comer queijo. Já teve um dia que exagerei, comi 3. O que aconteceu? Tive dor. Aí eu falei, cara, meu limite são 2 fatias. Então essa questão de limite, gente, ela é totalmente pessoal. Ela vai totalmente do seu corpo. Não tem como eu falar pra você, olha, é assim, né? Tipo, você só pode comer tanto. Não, isso vai variar de acordo com o seu organismo, de acordo com a sua rotina, de acordo com os outros fatores, se eles estão em equilíbrio ou não. Vocês viram que eu não paro de fazer assim, né? Eu tô querendo mostrar pra vocês que eu fiz a patinha aquela semana, tô toda orgulhosa de mim. Mas enfim, vamos lá. A Paty, gente, tá acabando. Faz 3 dias que tô sentindo uma pressão na cabeça atrás e piora quando eu abaixo a cabeça ou viro o pescoço pros lados. Às vezes também dá uma pressão quando eu deito e depois levanto. E se passa a mão atrás também aí que pressiona. O que pode ser? Pode ser tensão, Paty, tá? Faz os alongamentos cervicais de manhã, tá? Faz os alongamentos, né, matinais, que já tem vídeo aí. Se você não sabe fazer, vai pro Telegram, que no Telegram tem mais vídeo do que tem aqui no Instagram sobre os alongamentos matinais e a automassagem. Outra coisa que você tem que observar se isso tá acontecendo, observa a altura do seu travesseiro. Lembra que eu já fiz um vídeo sobre isso, dá uma procurada no meu feed. Nesse vídeo eu ensino como você fazer a escolha ideal do seu travesseiro. É muito importante se você tá tendo esse componente de tensão cervical relacionado à sua dor. Castro 9039 mandou assim: Fer, não faz mal massagear com uma certa pressão todos os dias a região do pescoço e nuca? Não. Pode fazer a automassagem, tá? Ela ajuda a diminuir a tensão da musculatura. O que acontece que você pode ter sentido? Tipo, Fer, tô fazendo automassagem e tal, e tô ficando com a região muito sensível. Isso quer dizer que a intensidade que você tá usando é muito alta, tá? É por isso que eu costumo falar para os meus pacientes, pelo menos para quem é aqui de São Paulo, sempre fazer uma presencial para eu ensinar qual é a tensão ideal, né, para controlar para não ter esse episódio de dor ao toque, né, uma sensibilidade regional pós-automassagem. Você vai ter essa sensibilidade se você estiver fazendo uma intensidade muito forte,
dessa automassagem, tudo bem? Então, relaxa um pouquinho a mão tá muito pesada para essa automassagem. Mas não tem problema, você deve fazê-la todos os dias. Aí o Castro também mudou. Fer, levanto com o pescoço rígido, aí começa a querer vir a dor, aplico a automassagem com a compressão e aí passa. Já faz quase um mês que não tomo Naramig. Que delícia! Fui ao neuro e me receitou ibuprofeno e outro. Com as automassagens descobri que a minha enxaqueca deriva na maioria das vezes muscular. Pode ser, será? Pode, com certeza. Esse componente de tensão muscular, ele pode estar muito envolvido. Teve até alguém que perguntou sobre enxaqueca tensional, tá, gente? Não existe essa nomenclatura, tá, gente? As pessoas inventam esses nomes de vez em quando, né? Não existe essa enxaqueca tensional, enxaqueca alimentar. Não existe, tá? Existe enxaqueca. Existe gatilho tensão, existe gatilho alimentar, tudo bem? Mas eu também não me irrito quando falam dessa forma também, só pra explicar pra vocês que não existe. Tá? Mas a alimentação sim pode ser um fator, um gatilho que está relacionado ao surgimento de crises e a tensão também. Então, Castro, o que vai funcionar pra você? Acho que é Fernanda, né, Castro? Eu fui pessoa pra fazer, acho que é Fernanda que chama também. Você faz o quê? Você vai pegar, vai fazer o alongamento, a automassagem. E o que você tem que olhar? Se você está acordando, como você diz, eu levanto com o pescoço rígido. Cara, é seu travesseiro que tá errado. Tem que trocar pra ontem esse travesseiro. Vai lá, vê o vídeo que eu fiz. É esse travesseiro que tá fazendo com que você fique com tanta tensão. Outra coisa que pode ajudar a diminuir essa tensão matinal no seu pescoço é você, antes de dormir, fazer os exercícios respiratórios. Eles ajudam a melhorar, a diminuir a nossa tensão e ansiedade. E o que você pode fazer durante o dia para diminuir essa tensão cervical também é a prática regular de atividade física. Isso vai dissipar o estresse que está se acumulando no seu corpo. Muito provavelmente você está passando por um momento de estresse importante e isso está repercutindo na sua musculatura cervical. Vamos lá, gente, tá acabando. A Dozerene mandou assim, ó. Fer, cloreto de magnésio ajudaria no intestino preso? Bom, na verdade, o cloreto de magnésio, eu não sei se ele tem essa função no intestino não, tá? O que vai te ajudar no intestino preso é você conseguir melhorar a ingesta hídrica, né? Então, bater a meta de água do dia. É você se alimentar de alimentos ricos em fibras, isso também vai ajudar. E probióticos vão te ajudar. Alguém até perguntou do iogurte, né, gente? O que acontece? O iogurte, ele pode ser uma boa opção, né? Desde que seja o iogurte natural. Fer, mas você fala sempre do leite, e aí você tá falando pra nós tomar iogurte? Por quê? A gente tem que entender o que no seu caso, se o leite, qual que é o problema do leite pra você. O leite pode ter um problema da intolerância à lactose, só que a lactose, né, que é o açúcar do leite, ela é consumida pelas bactérias boas que são utilizadas para fazer o Danone, o queijo. Então eles têm índice muito baixos de lactose, tudo bem? Ou se a caseína, se a sua questão for a lactose, você vai conseguir consumir esse queijo e esse iogurte numa boa. Tá? Se eles forem de boa qualidade. Então, você tem que olhar lá. O iogurte tem que ter no máximo 2 ingredientes e o queijo no máximo 4. Isso são iogurtes e queijos de boa qualidade. Mais que isso, eles não são bons, eles são ricos em aditivos. Você pode estar tendo crises de enxaqueca pelos aditivos e não pelo iogurte e pelo queijo em si, beleza? Aí a gente tem um outro problema que vai ser a alergia à caseína, né? Que é a proteína do leite. Aí, se você tem essa questão da alergia à caseína, aí você não vai poder mesmo tomar nem o Danone, nem o iogurte, nem o queijo, tá? Além do leite. Vamos lá. A Suzy mandou assim, Fer, tenho sofrido agora com dor na nuca. Quando acordo, depois vai passando. O que será? Dor na nuca pode ter a ver com a hipoglicemia nesse caso também. O que você precisa dar uma olhada, Suzy? O que você tá comendo na janta, quanto tempo antes de dormir você tá comendo e se a primeira coisa que você faz quando acorda, logo depois dos alongamentos, é se alimentar, que esse é o ideal. Esse pode ser um fator que vai estar relacionado aí com essa dor que começa, né, que você acorda com ela e vai diminuindo ao longo do dia, tudo bem? Outra coisa que pode estar relacionada, Suzy, é o estresse e a ansiedade. Pode ser que você acorde de manhã e já fique muito ansiosa, sabe, assim, pra tudo que você vai ter que fazer no dia. Se isso acontece, a gente tem que trabalhar a sua ansiedade com a lista de tarefas. Faz a lista de metas um dia antes, lá na parte da tarde ainda, tá? Pro seu corpo, pra sua cabeça conseguir organizar tudo que precisa ser feito, pra você dormir sem pensar nisso e acordar tranquila, porque você vai ter a sua lista de metas a serem cumpridas. Isso diminui também a ansiedade. Ai, tá acabando! A Gislene mandou assim, posso usar água de coco de caixinha e colocar uma fruta junto?
De uma forma geral, eu acabo indicando, se for utilizar a água de coco, a Quero Coco, que ela acaba tendo menos aditivos do que as outras, tudo bem? E aí você utiliza. Você pode colocar frutas, mas se você tá disposto a colocar frutas, por que você já não faz o suco anti-inflamatório? O suco anti-inflamatório eu deixei a receita, ela tá no destaque escrito receitas. Ele vai maçã, pepino, salsão, água de coco e gengibre. Bate esse suco aí, toma. Ele é excelente de café da manhã, gente. Rico em vitaminas. Daí teve até uma pessoa que me perguntou, deixa eu ver se dá tempo de eu falar. Dá. Não dá, acho que não dá. Depois eu volto, então. Deixa eu terminar de responder as perguntas. A Dea Eliotti mandou assim: quando não tomo café, começo a sentir dor de cabeça. No lugar dele, o que posso tomar pela manhã? Tipo qualquer leite ou nenhum, obrigada pela sua consultoria. O que acontece? Se você não toma café e você tem dor, quer dizer que você estava com uso excessivo de café. Para você não ter essa dor de manhã, você precisa fazer a retirada gradual do café. Eu fiz um vídeo ensinando a fazer a retirada do café sem dor, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai diminuindo gradualmente, tá? Assim, você costuma tomar 4 dedos da xícara. Aí você fala assim, bom, então nessa primeira semana eu vou diminuir 1 dedo, vou tomar 3 dedos. Na semana seguinte você toma 2 dedos. Na semana seguinte você toma 1, até você conseguir zerar o uso desse café, tá? Fer, posso substituir o café pelo quê? Gente, se você precisa de algo quente, você faz um chá, beleza? Se não precisa ser quente, a melhor dica é o suco anti-inflamatório. Não tem erro, ele é excelente para começar o seu dia, tá? E a última, e aí eu já volto, vamos ver se dá tempo de eu falar. A Marcelene mandou assim: tenho feito os exercícios matinais e a acupressão. E mandou corações. Ai, gente, eu amo quando vocês seguem as dicas. Quem segue certinho, gente, é impossível não enxergar uma melhora, de verdade, tá? Você consegue sim enxergar o quanto o seu corpo tá respondendo de uma forma diferente, o quanto você tá lidando de uma forma diferente com a dor. O que eu ia falar? Que me perguntaram sobre o meu pão de queijo de frigideira e o... que bom! É o meu pão de queijo de frigideira e o suco anti-inflamatório. Por quê? Porque meu pão de queijo de frigideira, ele vai polvilho, né? E polvilho é um amido. Aí o que acontece? Você fala assim, pô, mas amido pode dar pico de glicemia. E aí vai dar pico de insulina. Pode, mas eu uso uma quantidade pequena. E o que eu faço, gente? Observem. Eu coloco o quê? Eu coloco o meu suco anti-inflamatório. Eu tomo o suco anti-inflamatório junto com o pão de queijo. Por quê? Porque o suco anti-inflamatório, ele tem maçã, que reduz o índice glicêmico. Então, ela vai ajudar a reduzir o índice glicêmico que subiria, né, a glicemia por conta do amido, do polvilho. Eu faço o que mais? Eu coloco o aipo, né, o salsão. Eu coloco o pepino, além disso o gengibre e junto a maçã. Todos eles são o quê? Fonte de fibra. Quando a gente ingere algum alimento que seria fonte de glicemia, que aumentaria a nossa glicemia, junto com fibra, essa fibra diminui a velocidade de absorção desse açúcar, que vai ser o amido que vai virar açúcar. Então isso faz com que eu não tenha esse pico de insulina que tá todo mundo preocupado, não sei por quê. Mentira, eu sei por quê, mas enfim. Só estão falando disso ultimamente. Mas é por isso. Então, quando você faz ele em conjunto, é isso que a gente tem que entender. É uma estratégia. Não é pra você fazer só o pão de queijo e continuar tomando café. Não. É uma estratégia conjunta. Tudo tem um porquê, gente. É tudo uma combinação. Se eu ensino a fazer, ensino. Eu vou fazer um vídeo, gente, do suco anti-inflamatório, tá bom? Pra vocês. Vocês me pediram faz tempo, eu acabei não fazendo, porque esses dias eu tô tomando ele sem gengibre, aí eu acabei não filmando pra vocês, né? Já faz uns dias que eu tô fazendo ele sem gengibre por conta da menstruação. Mas assim que eu voltar a tomar ele com gengibre, eu faço ele pra vocês verem a quantidade de ingredientes certinho. Mas a receita tá no meu stories, no destaque, receitas, tá bom? É isso aí. Aí a Shirley falando. Gente, acabou o Fer Me Explica. Obrigada, Gislene. Fico muito feliz que você tenha gostado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso Fer Me Explica. Vocês perceberam que eu ainda tô meio atordoada, meio atrapalhada das ideias. Faz parte. Acho importante pra vocês entenderem também que mesmo pra quem tá tentando controlar todos esses fatores, que era o que eu tava fazendo, uma escapulida pode mudar tudo. E a minha escapulida nesse caso foi o quê? Foi eu ter torcido meu pé, comecei a tomar um anti-inflamatório, meu corpo bugou de um jeito terrível, minha cabeça não tá funcionando direito, eu tô menstruando faz 20 dias, comecei a ter muito enjoo, gases, vômito, então tudo isso é por conta do anti-inflamatório que eu tô tomando direto. Então tomem cuidado com essas coisas, prestem atenção no corpo de vocês também.
Eu vou entrar num detox que eu vou fazer essa semana pra livrar meu corpo desses efeitos, porque mesmo parando de tomar um anti-inflamatório, que eu parei só ontem, o efeito dele continua no nosso corpo, ainda mais se a gente toma por tanto tempo. Então eu vou começar a postar mais esses dias, mais stories pra vocês, mais fotos da minha alimentação, que eu vou fazer um detox importante pro meu corpo. E aí, se vocês quiserem acompanhar, vocês vão acompanhando a gente também. Ou aqui, ou no Telegram. Muito provavelmente eu vou postar mais no Telegram. Então segue lá a gente no Telegram, que eu vou postando lá essa rotina detox que eu vou fazer por uma semana, 15 dias, pra liberar meu corpo de todos esses efeitos ruins desse anti-inflamatório que eu tomei. Beleza? Gente, muito obrigada pela companhia. Obrigada pelo carinho, obrigada pela preocupação. Eu fiquei muito feliz com as mensagens de carinho que eu recebi de vocês. E a gente se encontra na quinta-feira, na próxima live. Um beijo grande!